Bugando a sua mente para você não bugar na vida, está no ar mais um Filosofia das Coisas. E o tema de hoje é irracionalismo e caminho óctuplo. Que caralho tem a ver um com o outro? Você vai ver depois da vinheta. O que tem a ver o caminho óctuplo com irracionalismo? Basicamente, no início, assim, a priori, né, como fundamentação, nada. E por que você está usando esse óculos? Também por nada. É porque é o personagem de vez em quando. Meus personagens todos têm barba e todos usam quase a mesma cara. Eu não sou feito Chico Anísio, assim, que tem muitos personagens, não. Mas de vez em quando eu gosto de ter alguns, e esse é um deles. Se você acredita na minha explicação ou não, é um problema seu. E o caminho óctuplo e o irracionalismo, o que tem a ver com isso? Bem, vamos esquecer o caminho óctuplo por enquanto e eu vou começar com irracionalismo. Assim é chamada a escola filosófica que surgiu a partir do filósofo Søren Kierkegaard, o qual eu falo sobre ele neste card aqui. Não explicarei mais nada sobre ele aqui. Depois veio Nietzsche e aí começou a dar forma a isso que posteriormente veio a ser chamado, nomeado, a partir de Jean-Paul Sartre, existencialismo. Mas não para por aí. O existencialismo não é uma mera escola filosófica. O existencialismo é um sistema de pensamento amplo, complexo, bugante e que não leva a lugar nenhum, a não ser tentar uma individuação. No máximo. Mas tem uma boa notícia. Existe uma individuação. A questão é que o caminho é muito longo e depois eu vou falar um vídeo sobre essa individuação. Não será nesse vídeo que eu falarei sobre a individuação que salva, que deixa você mais pacificado, vamos dizer assim. Pacificado. Não vou falar sobre isso agora, não. Voltando ao caminho, aliás, ao irracionalismo. Nós temos a tendência de achar que irracionalismo é o oposto de racionalismo. Na verdade, surgiu como crítica ao racionalismo puro de Hegel, que acreditava que tudo poderia ser explicado com racionalidade na base da tese, antítese, síntese. Uma vez que fosse sintetizado, fosse formado uma síntese, teria uma outra antítese, mas aí você poderia formar uma síntese com essa outra antítese e assim vai. Ad infinitum. Problema. O que é o infinito? Você não pode... É irracional a explicação. Ou abstrata, ou não tem definição. Então, o racionalismo puro vai por água abaixo. Kant começou com um criticismo a fazer a sua crítica à razão pura. Só que Kant, puta que pariu, é cansativo pra caralho. São 800 páginas. E ele disse que é porque ele cortou um monte de coisa, porque não ia caber. Eu prefiro que Kierkegaard, é muito mais simples, muito mais rápido, muito mais direto. Embora eu goste de muitos resumos das ideias de Kant. Kant é bom, Kant é muito bom. Kant é um Everest, mas alto demais e cansativo demais. E é um saco. E eu não sou alpinista. Voltando à questão do irracionalismo. Todo mundo pensa, ora, então se Kant fez uma crítica ao racionalismo puro, beleza, tudo bem. Mas aí surge um Nietzsche que vomita contra o racionalismo. E aí a gente chama isso de irracionalismo. Bom, esse é um nome que se dá. Mas é porque a gente tem a tendência de achar que o que não é racional é irracional. Ninguém considera que pode ser suprarracional, infrarracional, exarracional, mota racional, vota racional, puta racional, escrota racional, carai de asa racional ou tudo menos irracional.
não passa pela cabeça das pessoas isso. Não passa da cabeça das pessoas que, por exemplo, pelo fato de o cachorro não exprimir os seus pensamentos, ele não pense. Ele pensa. Só que ele exprime em forma inentendível ao nosso olhar. Nós não conseguimos sequer conceber a ideia de como é um pensar canino. Porque fomos nós que inventamos o cão. O cão não tem nome. Se você perguntar a ele como ele se chama, como é seu nome? Você é o quê? Ele não vai dizer. Homo sapiens inventou toda essa questão teórica aí e deu nome a tudo. Canes, familiares, reinos, não sei o quê. Tudo estrutura criada pelo ser humano para explicar racionalmente o inexplicável. E o cachorro está literalmente cagando e andando, e correndo, e lambendo. Nem aí para isso. E você preocupado. E o caminho óctuplo? O que caralho tem a ver com o caminho óctuplo? Não, eu peguei um fragmento do caminho óctuplo do budismo, porque é uma coisa interessante. O budismo é legal porque é uma filosofia. Eu considero uma filosofia. Se você não considera filosofia, é problema seu. Não é porque leve o nome de filosófos, que no caso, filosófos, né, do grego, que seja filosofia. Mas as filosofias, como aqui no próprio livro, num livro simples aqui, um livro geral, que fala assim, geral, que é esse aqui, tal, que fala sobre a filosofia oriental. E diz que a filosofia oriental tem epistemologia, tem a regra dourada, né? Aquela que afirma que uma pessoa deve tratar os outros da mesma maneira que gostaria de ser tratada. Ou seja, tem todos os elementos básicos de uma filosofia, ou daquilo que a gente considera filosofia. Menos o nome, filosofia. Só não tem isso. É foda, né? Do mesmo jeito que fazem com o cristianismo, do mesmo jeito que fazem com todos os ismos por aí que o Ocidente criou, para, enfim, cada um que crie sua caixa do tamanho que lhe convenha. Eu peguei esse caminho óctuplo aqui, porque o caminho óctuplo do budismo é uma filosofia simples. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, concentração correta. E é num círculo, tá aparecendo na imagem aí, um círculo, e tem uns desenhos que eu fiz, eu vou explicá-los. Vamos partir só do pensamento correto para a linguagem correta, como está marcado aqui. Você vê que tem um símbolo de infinito, ou seja, são infinitas possibilidades entre o pensamento correto e a linguagem correta. Infinitas possibilidades de se chegar pelo pensamento correto à linguagem correta para se praticar posteriormente a ação correta, que por sua vez também tem caminhos infinitos, porque eu não vou citar cada um deles. Imagina, a gente passaria uma vida inteira só para citar um deles. Você está entendendo como é a coisa? Isso são sínteses feitas para explicar coisas que são tão múltiplas, mas tão múltiplas que é impossível ser contadas. Outro aspecto importante que eu gostaria de enfatizar, volta aqui a imagem do caminho óctuplo. Volta a imagem. Atenção plena correta. Veja bem, todo mundo fala em atenção plena hoje em dia, né? Vem falando em atenção plena. Aí ficam querendo prestar atenção em tudo e se excedem na atenção plena, ficam preocupados. Será que eu estou tendo atenção plena? Será que eu estou realmente dando atenção às coisas? Será que e fica com aquela coisa, virou uma espécie de surto de atenção plena, surto de mindfulness. Isso está dando muito dinheiro a coaches por aí. O coach está virando um negócio muito bom. E outro negócio muito bom também está sendo canal de youtuber que ensina como ser youtuber. Está fazendo sucesso, só que a concorrência vai ser grande e isso vai saturando o mercado. Eu acho que deve ser por isso que os canais que ensinam como se fazer um canal no YouTube
estão reclamando das mudanças que o... E o que é que tem a ver o caminho óctuplo com o irracionalismo que você falou? Porra, eu falei do irracionalismo e falei do caminho óctuplo. Agora faça a síntese, como Hegel. Um beijo e até a próxima. Falou.